O dia 8 de dezembro, desde a Idade Média, que se festeja como o dia da Imaculada Conceição. Era, e é, aceito por todo o cristianismo, que Jesus Cristo foi concebido sem pecado original, através do Espírito Santo. Porém, a mulher que serviu para ser mãe do Filho de Deus, logo esposa de Deus, não podia ter em si o pecado original, ser conhecedora dos maus instintos carnais. Não parecia lógico que Deus escolhesse para mãe de seu filho uma filha do pecado de Adão e Eva. Logo, a própria conceção da Virgem Maria havia também de ser pura e imaculada. E foi isso que o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, proclamou na bula Ineffabilis Deus. Tudo vinha, porém, de trás. Havia séculos que na Igreja Católica se lutava pela definição deste dogma. Tudo radicava na famosa saudação do anjo 19 séculos antes. Ave Maria, gracia plena. Ave Maria, cheia de graça. Para estar cheia de graça, era preciso nunca ter sido contaminada pelo pecado. A própria Conceição de Maria, fruto de São Joaquim e de Santa Ana, estivera livre do pecado original. Desde muito cedo que a Igreja Católica procurava defender e definir esta tese. Já no século X se escrevia que Maria foi a primeira filha sem culpa de uma mulher culpada, não teve inclinação para o pecado, foi livre da maldição do género humano. No século XIV, em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia de doutores em teologia para pôr fim às questões sobre a Imaculada Conceição da Virgem. João Duns Scoto, o futuro beato, foi encarregado de defender e sustentar aquela tese. Venceu na argumentação e, desde esse momento, a Universidade de Paris, que lhe outorgou o título de Doutor Subtil, determinou que, de futuro, se celebrasse em toda a França a festa da Imaculada Conceição e que não fosse admitido nas suas aulas aquele que se não obrigasse a defender que Maria, Mãe de Deus, fora concebida sem a mácula do pecado original. Seguiram-se-lhe diferentes academias por toda a parte. Em Portugal, a Universidade de Coimbra obrigou, por juramento, todos os seus membros a defenderem a mesma teoria. Há autores que pretendem que a definição do dogma da Imaculada Conceição foi uma maneira de reabilitar a mulher, até aí tida por veículo do pecado, seguindo uma teoria que fora defendida por Santo Agostinho. Ouçamo-lo. A natureza humana foi reparada em Jesus Cristo, pelos mesmos graus pelos quais ela tinha perecido. Por uma mulher veio a morte, por uma mulher veio a vida. Por Eva, a desgraça. Por Maria, a salvação. Aquela, corrompida, seguiu o sedutor. Esta, íntegra, deu à luz o Salvador. Aquela, de bom grado, recebeu e entregou ao marido o veneno fornecido pela serpente, do qual resultou a morte de ambos. Esta, pela graça divina que recebeu, deu origem à vida, pela qual a carne morta pode ser ressuscitada.
Também a história de Portugal, com os seus heróis e os seus mitos, venerou desde cedo a Imaculada Conceição. Em Vila Viçosa, Dom Nuno Álvares Pereira, herói consagrado da Revolução de 1383-85, dedicou a igreja da sua nova vila à Virgem da Imaculada Conceição, sendo este o primeiro templo da península com essa invocação. Quase 3 séculos mais tarde, Dom João IV, novo herói, num outro período da história em que mais uma vez se desfaziam as ligações com Espanha, consagrou a mesma imagem, nas Cortes de 1646, como padroeira do reino. Mandou cunhar moedas de ouro e prata com a imagem da Conceição Imaculada e depôs a seus pés a coroa real, para que só ela a pudesse cingir como soberana. Dom João V levou a sua devoção à Imaculada ao ponto de pedir a Bento XIII que definisse este dogma. Criou a Academia de História de Portugal em honra e debaixo do patrocínio da Conceição de Maria, que a Academia jurou solenemente defender a 15 de dezembro de 1733, sendo todos os seus membros obrigados a assim o jurar. Veio depois a Revolução Francesa. Napoleão rasgou, fez e desfez a Carta Geográfica das Nações Europeias. Portugal foi invadido. Segundo Dom João VI, só não perdeu a sua independência por intercessão especial da Imaculada Conceição, em honra de quem, e como ação de graças, criou a Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição. Assim, foi de fácil aceitação em Portugal o novo dogma, definido por Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Para ter vigor em Portugal, carecia de ser publicada na Folha Oficial. Para tanto, era necessário o beneplácito régio, que o soberano não podia conceder sem a aprovação das duas câmaras, a dos deputados e a dos pares do reino. E foi Dom Fernando II, regente em nome de seu filho menor, Dom Pedro V, quem concedeu o beneplácito a 16 de março de 1855, sendo então publicada no Diário do Governo. Imediatamente seguiram grandes comemorações. Já em Braga se tinha realizado em 6 e 7 de janeiro uma grande festa, fundando-se, em honra do novo dogma, o Santuário do Sameiro. A República acabou com os dias santos de guarda. O dia 8 de dezembro, oficialmente, deixou de ser feriado. Porém, a festa tinha já grandes tradições. O povo continuou a festejá-la.
O Estado Novo criou o Dia da Mãe e escolheu esse dia, numa exaltação da mulher que devia ser pura, para a sua festa. A aprovação da Concordata criou as condições para voltar a ser feriado nacional.